Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de pós da Galícia. Eu sou o professor Marcos Bedendo. Vocês vão ver que durante nossas 10 horas aqui praticamente de aula, nós vamos ter bastante discussão sobre o que é branding e como que a ideia do branding vai se construindo na cabeça das pessoas, a ideia é que vocês saiam daqui, tanto com um entendimento mais profundo do que é, então, a marca, quanto também com algumas ferramentas práticas para vocês poderem praticar isso dentro do dia a dia de vocês, tá? Eu tenho uma vivência bastante grande dentro do mundo das marcas, tá? Então, eu tenho mais ou menos uns 10 anos, né, do meu início de carreira dentro de empresas trabalhando com marketing e gestão de marcas, tá? Então, para vocês terem uma certa ideia, vocês devem ter meu perfil aí com vocês, mas eu trabalhei de trás para frente, tá? Na Bauducco, na Unilever, na Whirlpool, na Parmalat, tá? Então foi um pouco mais de 10 anos que eu trabalhei dentro de empresas, justamente trabalhando com gestão de marketing e depois mais pra frente, né, quando eu fui alcançando posições um pouco mais sêniores, com a perspectiva de gestão de marcas em si, né, o branding, tá? Com o passar do tempo, isso já há um pouco mais de 10 anos atrás, eu acabei enveredando minha carreira para consultoria e para as áreas de educação, tá? Então eu fiz um mestrado na GV, sempre trabalhando dentro da área de marketing, na área de branding, né? Depois eu fiz um doutorado mais recentemente na FEA da USP aqui de São Paulo, também na área de branding, estudando nesse caso modelos de identidade de marca, tá certo? Até eu vou apresentar um deles aqui para vocês. E nesses últimos 10 anos, além de dar aula em diversas faculdades diferentes, eu tenho uma consultoria, tá? Que basicamente ajuda as empresas dentro dos seus processos de definição e gestão de marcas a construir posicionamentos melhores, identidades de marcas melhores, marcas mais consistentes no mercado, tá? A gente trabalha com empresas como Johnson & Johnson, Delta Airlines, a antiga Somos Educação, hoje do Grupo Croton, a gente trabalha com a IFF de fragrâncias e aromas, a gente trabalha com um bom conjunto aí de empresas, sei lá, de mais diversos segmentos, tá? Da bens de consumo, de agro, de educação, tá? Então a gente tem bastante conhecimento nessa área, e aí, enfim, né, vocês querendo depois interagir aqui na sequência da nossa aula, fiquem tranquilos para me adicionar lá, né? Basta procurar Marcos Bedendo no LinkedIn, vocês vão me achar lá, e vocês me adicionem, a gente pode continuar a conversar mesmo depois que vocês acabem o nosso módulo aqui, tá bom? Então aqui, pessoal, nós vamos começar a nossa discussão trabalhando especialmente, né, ou inicialmente, um pouco do que é a ideia de marca, tá? E aí, né, para quem já se interessou pelo assunto e tal, deve ter percebido que existem um grande conjunto de diferentes visões do que é marca, tá? Não tem uma definição única e universal. A definição mais aceita é uma da American Marketing Association, que vai falar que marca é um conjunto de símbolos ligados à diferenciação e identificação de produtos e serviços no mercado, tá? Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas é mais ou menos isso. Eu nem gosto de lembrar as palavras exatas, porque quando a gente pensa numa definição que diz que a marca é um nome, um termo, um conjunto de símbolos que identifica e diferencia produtos, a gente, né, na minha visão, dá à marca uma perspectiva um pouco tática, não é? Porque dentro dessa lógica que a marca identifica e diferencia, em especial na parte da identificação, basicamente o que a gente acaba trabalhando é que a marca ela é um elemento tático, não é? Então eu tenho o produto, eu tenho o serviço e a partir dele, então, eu crio uma marca que o identifica e o diferencia dos seus concorrentes, tá? Vocês vão ver durante todo o nosso curso aqui, durante toda a nossa discussão, que a visão que eu vou trabalhar com vocês de marca é uma visão muito mais estratégica, tá? A marca como um elemento estratégico da organização que leva, então, a organização a conseguir focar os seus esforços, direcionar os seus esforços, entender para que ela significa, o que ela é, e a partir daí, então, criar algum tipo de proposta no mercado que tenha lá um valor, que tenha lá um conjunto mais adequado de percepção, né, que vai construir uma percepção diferente nos consumidores, tá? Mas a gente já há um bom tempo, tá, diria que pelo menos nos últimos 20 anos aí, a gente já trata, ou algumas empresas já tratam a marca como esse elemento estratégico, tá? Que tá lá junto com o CEO, junto com os vice-presidentes, né, com o CMO e tal, ajudando na concepção inicial do que é aquela empresa. Tá? Então acho que essa é a grande questão. E aí sempre teve uma discussão dentro do que é o mundo de marcas que está presente na cabeça dos consumidores ou se ela é um elemento que está dentro da gestão da empresa, tá? Então sempre teve uma discussão, isso há muitos anos atrás, tá? Na parte acadêmica, se marca é da empresa ou se a marca é do consumidor.
Tá bom? E aí eu começo um pouco a minha definição aqui para vocês, basicamente enfatizando que a marca ela existe na cabeça do consumidor, tá? Então essa discussão foi vencida por aqueles que entendiam que a marca não existe dentro da empresa, mas sim na cabeça do consumidor. E vocês vão ver, né? Ou a gente vai começar a discutir aqui dentro da nossa concepção do que é a marca. Essa perspectiva que a marca ela só existe na cabeça do consumidor, tá? Tudo que a empresa faz é conseguir tentar direcionar, melhorar a percepção ou a lembrança que esse consumidor tem dela, tá? Mas essencialmente a marca então ela só acontece quando ela está na cabeça do consumidor. É por isso que um dos elementos centrais dentro da ideia de marca é a construção do conhecimento da marca, a construção da lembrança de marca, tá? Porque se a marca não for lembrada, inicialmente lembrada, ela não constrói nenhum tipo de conexão, não constrói nenhum tipo de contato ou de percepção com o consumidor, ok? Então essa é um pouco da ideia que a gente vai trabalhar aqui, basicamente iniciando, né, a nossa definição, que marca então é uma lembrança na cabeça de um consumidor. Essa definição ela não foi dada inicialmente pelos teóricos de marca, tá? Vocês vê que eu vou discutir com vocês algumas pessoas aqui que são grandes referências na área de branding, tá? Então, por exemplo, o David Acker, o Kevin Lane Keller, né, o Renaud Capferrer, que é um francês que escreve sobre marcas. Nós vamos discutir alguns outros autores aqui que transitam dentro do mundo das marcas. Mas aqui, para iniciar a nossa discussão, eu trago dois autores, tá? O Al Ries e o Jack Trout, que são duas pessoas que eles não eram acadêmicos, tá? Eles eram também consultores de mercado, tinha algum ponto acadêmico, algumas aulas e tal, mas basicamente eles eram consultores de mercado, tá? E lá no início dos anos 90, eles lançaram um livro que até hoje vende aqui no Brasil, tá? É um dos raros livros que ainda é editado aqui no Brasil, chamado Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. E entre os diversos assuntos que eles tratam nesse livro, aliás, é um livro bem pequenininho, mas é um livro essencial, assim, pra gente entender da onde que vem algumas das iniciativas que as marcas fazem hoje, tá? Eles vão definir lá num dado momento que a marca ela é uma lembrança na cabeça de um consumidor, tá? Depois, futuramente, né, o Kevin Keller, que é um dos grandes autores, aí mais acadêmico, né, hoje ele é coautor do Kotler, aquele livro famoso de marketing, né, administração de marketing, aquele livro grandão do Kotler. Hoje o Keller é o coautor do Kotler nesse livro, tá? Depois o Keller acabou também tomando para ele essa definição e utiliza ela em alguns livros mais recentes que ele acaba colocando, tá? Então a ideia da marca, pessoal, isso é muito importante, é que ele é uma lembrança na cabeça de um consumidor, tá? Então veja só que coisa, a ideia da lembrança, ela é uma ideia de resultado. Isso é uma coisa importante a gente entender. Então, para quem já fez comunicação social, algum tipo de graduação ou pós-graduação ligados às comunicações, tem uma máxima na comunicação que a gente fala assim, ó, o que importa não é o que a gente fala, o que importa é o que eles entendem, ok? E com marca é a mesma coisa. Então, não importa aquilo que eu, como executivo ou como consultor, acho da marca, né? O que importa é o que as pessoas percebem da marca lá na ponta. Ok? Então a gente inicia essa nossa discussão praticamente trabalhando esse processo de definição que marca é uma lembrança na cabeça de um consumidor. E aí a ideia de lembrança na cabeça de um consumidor, ela traz um aspecto bastante individual do que é a marca, né? Então o que é a marca aqui na cabeça de um consumidor? Ele é um conjunto de experiências que eu tenho com a marca e isso gera em mim uma lembrança bastante específica. Tá? Então esse é um dos pontos interessantes da marca. As lembranças, elas nunca são idênticas, elas sempre são específicas, porque cada indivíduo ele acaba tendo naturalmente um tipo de contato com aquelas experiências de marca, né? Então, por exemplo, aqui eu estou projetando aqui a marca McDonald's, ok? Todo mundo conhece a marca McDonald's. No entanto, o meu conjunto de experiências com a marca McDonald's certamente é o diferente de qualquer um de vocês que esteja assistindo aí. Tá? Por que isso acontece? Porque o conjunto de experiências que eu fui ter com a marca é diferente do que qualquer conjunto de experiências que vocês possam ter com a marca na nossa trajetória de vida, tá? Então esse é um ponto, as lembranças sempre são individuais, tá? E qual que é o segundo ponto? As lembranças, elas dependem da minha visão de mundo, ok? Mas vamos supor que eu vá num show, tá? Eu vá num jogo de futebol, assistir uma final de campeonato entre, sei lá, São Paulo e Barcelona. Se eu for um São Paulino fanático, é claro que aquela experiência de jogo vai ser muito rica, muito viva, muito intensa para mim, porque eu tenho um vínculo emocional com aquele time, tá? Agora, eu posso não ser São Paulino, não é? Mas eu fui até o campo porque, de qualquer maneira, é um grande evento, a final de um campeonato mundial, certo? Então, o que vai acontecer nesse caso? A minha experiência vai existir?
Vai, mas é claro que ela é diferente da experiência de um São Paulino, certo? Mesma coisa para banda, vou ver um show de rock, né? Eu me lembro muito, né, que eu quando era adolescente, aí, um jovem e tal, eu queria muito ir num show do Rolling Stones, porque veja só, eu achei que se eu não fosse logo num show do Rolling Stones, eles iam morrer. Né? E até agora os caras estão aí fazendo show, né? Isso, mais ou menos 20 anos atrás, eu achei que se eu não fosse logo num show do Rolling Stones, eu não ia ver nunca mais, tá? Então o meu impacto no primeiro show que eu fui foi muito grande, foi muito forte, porque foi a primeira vez que eu fui e eu achei que era a única. Ok? Depois eu fui mais, né, na sequência em 3 shows, né? No total hoje eu fui a 4 shows do Rolling Stones. É claro que na minha percepção o show continua sendo bom, eu continuo me divertindo muito quando eu vou, mas já é a 4ª vez. Se eu for mais uma vez, vai ser a 5ª vez. Então é claro que a minha percepção nesse sentido, ela é diminuída. Então se eu for num 5º show e você que nunca for junto comigo, a minha visão daquele show vai ser comparativa aos outros 4 que eu já fui. Enquanto se você nunca foi no show, a sua experiência vai ser mais intensa. Tá? Então olha só que coisa, o conjunto de experiências ele sempre é diferente, cada um tem o seu conjunto específico de experiências, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho uma percepção da experiência que ela é moderada pela minha visão de mundo, certo? Ou pelas minhas experiências prévias. Então, quando a gente soma essas duas coisas, a visão de marca ela é uma visão sempre muito individual. Ok? E aqui veja, por que eu escolhi essa foto em específico para colocar do McDonald's, tá? Porque eu, né, vocês vão perceber, vocês não perceberam, vocês vão perceber durante o curso que eu tenho um sotaque, um puxado de R aí do interior de São Paulo, tá certo? Sou do interior de São Paulo. E aí quando eu, né, a minha experiência de infância do McDonald's era que não tinha McDonald's na minha cidade, tá? A gente só podia comer McDonald's se a gente fosse para Campinas. Tá? E quando a gente ia para Campinas, a gente fazia uma coisa que era... Esses dias até um aluno meu, né, em sala de aula, falou assim, pô, professor, eu fazia a mesma coisa. Mas até esse aluno me falar, era uma coisa meio única, tá? Que era assim, a gente ia lá no shopping de Campinas, tinha lá um McDonald's, mas ao invés de a gente sentar no restaurante e comer, a gente passava no drive-thru, parava no estacionamento e comia dentro do carro. Tá? Hoje em dia é mais comum a gente comer dentro de carro e tal, né? Mas na época, não sei se, né, se vocês têm uma idade próxima à minha, vocês vão saber que, né, pai não deixava você comer dentro de carro, né? Exceto quando a gente ia para Campinas e comia no McDonald's, tá? Essa é a minha lembrança individual, ok? Então é claro que toda vez que eu vou ao McDonald's, uma parte dessa lembrança infantil conecta comigo, não é? E aí quando ela conecta, ela gera, né, uma interação minha com a marca que é diferente. Certo? Essa, pessoal, é a lembrança individual. Agora, essa é a única lembrança que existe dentro das marcas? Não. Existe também uma lembrança coletiva, tá? O que é uma lembrança coletiva? É o seguinte, mesmo que vocês não tenham tido a mesma experiência que eu tive com a marca McDonald's, o que acontece? Tá? O que provavelmente acontece? Vocês têm um conjunto de lembranças do McDonald's ligados provavelmente à infância. Depende da idade de vocês, tá bom? Se tiver uma idade próxima à minha, talvez até uns 10 anos a menos, a lembrança que vocês vão ter da marca é que ela é conectada ao universo infantil, tá? Porque esse sempre foi uma grande bandeira do McDonald's, tá? Sempre foi um grande mote deles, desde o McLanche Feliz, os envolvimentos com crianças, as propagandas com crianças, tá? Mais recentemente, é claro, por toda a questão envolvendo a publicidade para criança, eles reduziram bastante esse número de ações, tá? E aí eles ainda pegam um pouquinho criança, mas de um jeito um pouco mais sutil. Então, talvez se você for um pouco mais novo, você não vai ter essa lembrança tão conectada ao universo infantil, tá? Mas de qualquer maneira, é muito provável que na lembrança de vocês do McDonald's venha uma imagem de uma comida assim, não é? Mais voltada para o público mais jovem, entre amigos, informal, né? Divertido. Certo? Ninguém chega no McDonald's, né, ou fala assim, vamos no McDonald's hoje que é sexta-feira. Qual que é a ideia dessa ida ao McDonald's porque hoje é sexta-feira? Um ambiente informal, né, um ambiente descolado, divertido, pra gente relaxar, bater papo, falar bobagem, ok? Ninguém vai num almoço de negócios no McDonald's, ok? Ninguém vai impressionar o namorado ou a namorada indo no McDonald's, ok? Então a gente usa o McDonald's para coisas diferentes. Então se eu virar para vocês aí, né, fosse aqui uma aula presencial, virasse para vocês e falasse assim, pessoal, vamos no McDonald's hoje depois da aula, qual que seria a percepção de vocês, né? Que eu gostaria de levar vocês num lugar informal,
divertido, pra gente falar bobagem, bater papo e tal, tá? Se eu falasse para vocês, por exemplo, vamos, sei lá, no restaurante Fasano, não é? Que é um restaurante conhecido aqui em São Paulo, né? A ideia dele, né? Ou pelo menos o conhecimento que ficou da nossa cabeça do Fasano é que é o restaurante mais caro de São Paulo, tá? E ele continua, acho que sendo um dos mais caros, se não for o mais caro, tá? Então ele tinha muito essa pecha de ser... Se eu falar para você, olha, nós depois da nossa aula aqui nós vamos no Fasano, o que vocês vão imaginar? Alguma coisa mais formal, não é? Alguma coisa mais específica, alguma coisa mais ligada talvez a negócios, talvez, enfim, tá? Mas vocês não vão ter a mesma ideia que eu quero confraternizar com vocês, como é quando a gente fala, vamos então ao McDonald's. Ok? Então olha só como é que é esse início da nossa percepção de marca. A percepção de marca, ela está conectada a uma lembrança na cabeça das pessoas, certo? Essa é a ideia. Então cada um tem a sua, né? Só que, no entanto, a gente fala que existe uma lembrança coletiva. Por que existe uma lembrança coletiva que vocês podem, né, provavelmente, né, talvez um ou outro saia um pouquinho dessa visão que eu dei de marca para vocês, mas por que a nossa lembrança coletiva, ela tende a ser igual? Porque existe um conjunto de estímulos, um conjunto de experiências específicas que o McDonald's está colocando no mercado, ok? Então é claro que a minha experiência é única e individual, mas a provocação das experiências que é feita pelo McDonald's, ela impacta, né, provavelmente a todos de maneira mais ou menos homogênea. Ok? Então o que vai acontecer? Isso gera uma lembrança coletiva, que é muito importante para a relação social que a gente estabelece com a marca, não é? Quando eu posto lá na minha rede social que eu fui no McDonald's, vocês falam, poxa, o professor Marcos hoje teve um almoço informal, ele foi se divertir, ele foi levar os filhos dele lá no McDonald's e tal, ok? Então vocês vão pensar isso. Se eu postar que eu fui no Fasano, vocês vão imaginar outra coisa a respeito disso. Tá? Então, por quê? Porque é a nossa lembrança social, coletiva, que vem então a partir das experiências gerais geradas pela marca. Tá? Então a gente sempre tem que imaginar que a gente então tem esses dois tipos de lembrança, e é claro que as lembranças gerais são aquelas que de fato são gerenciadas pelas marcas, não é? A lembrança específica eu não posso gerenciar. Ainda que eventualmente a gente estimule, não é? Que as pessoas compartilhem as suas lembranças específicas hoje em dia pelas redes sociais, né? Ah, conta a sua Maczice, não é? Que é uma ideia aqui que o McDonald's teve recentemente, né? Trocar o nome de Mac lá com a grafia americana para o Mac com uma grafia abrasileirada, não é? E aí ele recentemente virou a campanha lá do Maczice, né? Qual que é a ideia da campanha do Maczice? Pô, é que cada um tem o seu jeito específico de comer McDonald's, a sua bizarrice específica ao comer McDonald's, né? Então é misturar batata com milkshake, colocar molho não sei aonde, essas coisas que a gente vive, né? A gente sabe que acontece, tá? Então essa é um pouco da questão envolvida aqui. Então aqui você acaba até estimulando que as experiências individuais sejam trocadas, ok? Portanto, enriquecendo essas lembranças coletivas de marca. Mas existe sempre, então, uma lembrança coletiva que no McDonald's então, vai estar associada a um restaurante. Aqui no Brasil, não é? O mercado americano é diferente, europeu é um pouco diferente também, tá? Mas aqui no Brasil, um restaurante bem localizado, bonito, limpo, não é? Uma comida de qualidade do ponto de vista não digo de saúde, mas do ponto de vista de fitossanitário aí, não é? Correto, não é? A gente tem então uma comunicação que é mais irreverente, mais divertida, mais brincadeira, tá? Por quê? Porque essa é a lembrança que eles querem colocar, não é? Eles não querem que a gente perceba eles como um restaurante sério, como um restaurante sofisticado e tal, não é, né? Então tá aí a brincadeira com o Sunday Júnior, não é? Que é uma coisa que eles fazem com uma certa frequência, preço baixo, né? Ainda que a gente saiba que também aqui não é exatamente acessível ou super acessível, mas também o preço razoavelmente acessível também está presente nessa marca. Então, quando a gente vê, né, aqui o conjunto de experiências que a gente acaba criando ao redor da marca McDonald's, fica muito claro para a gente aquilo que eles querem construir, tá? E aí, pessoal, uma coisa importante que vai aparecer depois em outros momentos também da nossa explanação aqui, eu vou acabar mostrando para vocês muito mais coisas ligadas à publicidade, tá? Mas a gente vai discutir sempre que a experiência é importante. É que é claro que eu aqui, na minha capacidade de explicar para vocês uma experiência ou explicar uma ideia de marca, é mais fácil eu recorrer a um anúncio, não é? Fica mais simples, fica mais fácil. No entanto, a gente depois vai usar exemplos de experiências que a gente vai entender que é claro que ela provoca uma reação muito mais específica, muito mais intensa
nos nossos potenciais consumidores ou no nosso público-alvo, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a nossa introdução, nossa ideia geral do que é uma marca. A gente então volta para o nosso módulo seguinte para entrar nos detalhes do processo de construção da marca, tá joia?